Fala galera, então dando continuidade aqui à série de vídeos sobre lógica proposicional. No vídeo anterior nós falamos sobre formalização de sentenças, né? E eu deixei essas sentenças aqui como exercício para você tentar formalizar. Então, se você já fez, eu vou corrigir agora, né? E se você não fez ainda, dá uma pausa aí e tenta fazer. Se você não sabe como formalizar, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Então, nós temos aqui esses três exemplos. O primeiro diz o seguinte: se comer comida saudável é condição necessária para ser saudável, então eu vou comer legumes e não vou comer fast food. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz é identificar os operadores, né? A gente já tem aqui o se, e a gente tem aqui a condição necessária, que a gente viu no vídeo anterior como funciona a condição necessária o suficiente. Aqui a gente tem o então, né? Se então. E a gente tem essa cópula e aqui, né? Então, identificados aqui os operadores que fazem parte da sentença, a gente pode começar a dar nomes às sentenças. Então, se comer comida saudável é condição necessária para ser saudável, então, tanana, tanana. Então a gente sabe que o que está entre o se e o então aqui é o antecedente do nosso condicional, certo? Mas a gente vê aqui que esse antecedente ele é uma proposição composta, né? Porque a gente tem aqui condição necessária. E nós vimos no vídeo anterior que se P é uma condição necessária para Q, a gente representa isso dizendo que Q implica em P. Então, se P é uma condição necessária para Q, representamos isso desse jeito aqui: Q implica em P, certo? Então, se comer comida saudável é uma condição necessária para ser saudável, eu vou chamar isso daqui, comer comida saudável, eu vou chamar de C. E ser saudável, eu vou chamar de S. Então, se comer comida saudável é uma condição para ser saudável, a gente formaliza isso daqui como sendo S implica em C. Então, comer comida saudável é uma condição necessária para ser saudável, beleza? E a gente vê que isso aqui, essa aqui é o antecedente do nosso condicional. Então, se isso aqui é um antecedente e é uma proposição composta, né, porque é uma implicação, a gente vai colocar aqui parênteses e vamos colocar a seta do nosso condicional. Então, esse aqui é o antecedente. Qual que é o consequente? É o que está depois do então, depois desse então aqui. E o que está depois do então? É esse aqui, ó. Eu vou comer legumes e não vou comer fast food. Então aqui, eu vou comer legumes, eu vou chamar isso daqui de L. E essa parte aqui, vou comer fast food, eu vou chamar de A. Beleza? E a gente tem um não aqui também. Tinha esquecido de marcar antes. Então, esse aqui é o consequente do nosso condicional. A gente vê que tem um E aqui, né? Então é uma proposição também composta. Se é composta, a gente coloca aqui um parênteses. E a gente vai fazer aqui a composição dela, então. Ela é o L, né? Que é o eu vou comer legumes. E não vou comer fast food. Então, L e não A. Beleza? Então, essa daqui é a formalização dessa sentença aí de cima. Se comer comida saudável é condição necessária para ser saudável, e é isso que é dito por esse condicional aqui, então eu vou comer legumes e eu não vou comer fast food. Beleza? Então essa daí é a formalização. Você poderia chamar toda essa proposição aqui, esse eu não vou comer fast food, você poderia chamar isso tudo de A. E aí, se fosse esse o caso, você não colocaria uma negação aqui, tá? Mas sempre que tiver a negação, é bom você deixar evidenciado. Teve um dos vídeos que eu acabei não fazendo isso, não me lembro qual foi, mas eu traduzi uma frase que tinha uma negação, eu traduzi ela como sendo uma letra, tá? Mas ali foi um equívoco meu. O ideal é sempre você evidenciar a negação. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo aqui. Ou a existência de Deus é a condição necessária e suficiente para a existência da vida, ou, se Darwin estiver certo, a evolução é verdadeira, né? A teoria da evolução é verdadeira. Então vamos identificar aqui. Aqui a gente já vê de cara que tem um ou aqui e um ou aqui, né? Então vimos já pelos vídeos anteriores que geralmente quando a gente tem dois ous assim, se trata de uma disjunção exclusiva, tá? Então a gente já identificou isso daqui. A gente vê aqui condição necessária e suficiente,
Já vimos também no último vídeo, né, eu falei sobre isso, o que significa uma condição necessária e suficiente. Se você não sabe, dá uma passada lá. E depois aqui a gente tem um se, né? Não tem um então depois, mas tem essa vírgula aqui que marca, né, separa, né, o antecedente do consequente. Então vamos começar aqui a nomear essas sentenças. A existência de Deus ser condição necessária e suficiente para a existência da vida, a gente representa isso como? Eu vou chamar aqui a existência de Deus, eu vou chamar isso de D, tá? Deixa eu usar outra cor aqui para não acabar confundindo com o de cima. Eu vou chamar isso aqui de D, beleza? A existência de Deus, né? Deus existe. E a existência da vida, eu vou chamar... Calma aí, deixa eu sublinhar aqui. Eu vou chamar de E, tá? Eu ia chamar de V, mas V a gente usa para verdadeiro. Então eu vou chamar isso aqui de E. Então aqui está dizendo que a existência de Deus é condição necessária e suficiente para a existência da vida. E nós vimos no vídeo anterior que uma condição necessária e suficiente é representada por um bicondicional. Então nós fazemos D, se e somente se é. Beleza? Então isso aqui significa que a existência de Deus é a condição necessária e suficiente para a existência da vida. Mas nós não estamos afirmando isso aqui. Nós estamos dizendo que ou isso é verdade, ou outra coisa é verdade. Se é ou, é uma disjunção. Então a gente vai colocar parênteses aqui e vamos usar a disjunção. Aqui, como isso daqui se trata de um dilema, né, eu estou dizendo que um dos dois lados é verdadeiro, mas não os dois, né, porque o uso duplo do ou indica isso. A gente sabe então que aqui vai ser uma disjunção exclusiva, tá? Então eu vou usar aqui esse símbolo da disjunção exclusiva. E o que está depois do ou? Qual que é o segundo componente dessa disjunção aqui? É o seguinte: se Darwin estiver certo, a evolução é verdadeira. Então é uma sentença condicional. Se Darwin estiver certo, eu vou chamar isso daqui de se. Se Darwin estiver certo, vírgula, né, a vírgula marca o então, né, ela separa o antecedente do consequente. Então a evolução é verdadeira. Eu estou sem letras aqui para usar isso. O E eu já usei aqui, o V é de verdadeiro, eu vou usar o A para representar essa sentença aqui. A evolução é verdadeira. Então essa daqui é a formalização da nossa sentença. Ou a existência de Deus é condição necessária e suficiente para a existência da vida. Então a existência de Deus é condição necessária e suficiente para a existência da vida. É essa bi-implicação aqui. Ou isso aqui é verdadeiro, ou se Darwin estiver certo, a evolução é verdadeira. Beleza? E agora aqui para o último exemplo, deixa eu usar uma cor mais clara aqui. Esse último exemplo aqui a gente tem o seguinte: se não é o caso que argumentar é condição suficiente para justificar, então pode haver argumentação sem justificação e vice-versa. Como que a gente formaliza essa frase grandona aqui? Bom, aqui a gente tem o se, né? Se tal coisa, tal coisa, tal coisa, então, né, a gente já identifica aqui uma sentença condicional. Já sabemos qual é o antecedente e o consequente. Qual que é o antecedente? É esse aqui. Se não é o caso que, então esse não é o caso que, a gente sabe que é uma negação, né? Se não é o caso que argumentar é condição suficiente para justificar, então isso daqui, argumentar é condição suficiente para justificar, a gente sabe que é uma sentença composta. Como que a gente representa essa proposição composta aqui? Argumentar aqui eu vou chamar de A, tá? E justificar eu vou chamar de J. Se a gente tem que argumentar a condição suficiente para justificar, então a gente sabe que isso é A implica em J, como eu mostrei no último vídeo. Certo? Então esse aqui é o antecedente? Não, porque a gente está dizendo que se não é o caso que argumentar é a condição suficiente para justificar, então a gente vai negar isso daqui. Se não é o caso, então, agora sim a gente põe a seta aqui, então, e agora o consequente. Pode haver argumentação sem justificação e vice-versa. Esse vice-versa aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: pode haver argumentação sem justificação e pode haver justificação sem argumentação. Como que nós representamos isso? Bem, como a gente está falando de lógica proposicional aqui, a gente não pode usar um símbolo de relação, né? Tipo X se relaciona com Y pela relação R. A gente não pode usar isso daqui por enquanto. Então,
nós vamos simplesmente chamar a argumentação sem justificação, né, a de haver, né, a argumentação sem justificação, a gente vai chamar isso de P. A argumentação sem justificação. E a justificação sem argumentação a gente vai chamar de Q. Então, se aqui está dizendo que pode haver argumentação sem justificação e justificação sem argumentação, a gente vai simplesmente dizer P e Q. E o Windows não é genuíno. E essa daqui é a formalização dessa sentença acima. O consequente aqui desse condicional, talvez você consiga formalizar ele de outra forma. Tá? Alguma coisa me diz que isso é possível, eu não vou pensar agora porque já está tomando muito tempo do vídeo. Mas essa daqui é a formalização. Beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Então, como você vê pelo título, hoje nós vamos continuar falando sobre formalização e vamos falar sobre sentenças condicionais. No último vídeo, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Falamos sobre condições necessárias e o suficiente. São sentenças condicionais, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou falar sobre outras formas, né? Outras palavras da língua portuguesa que podem indicar que a sentença é uma relação condicional, é uma sentença condicional. Então, quais são essas palavras? Bom, antes disso, se você lembrar, no primeiro vídeo que eu falei sobre formalização, eu falei que quando a gente tem, por exemplo, tal coisa aconteceu, mas tal outra coisa aconteceu, a gente formaliza isso como sendo um E, né? É uma conjunção, o mas da língua portuguesa é uma conjunção adversativa, a gente formaliza isso como E. Né? E existem outras, né? Porém, no entanto, entretanto, etc. Todas essas conjunções adversativas a gente traduz ela logicamente como sendo o E. Né? E na implicação isso também acontece. Existem outras formas de você criar uma sentença condicional além daquela se então. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Bem, então temos esses dois exemplos aqui. Se chover, a rua fica molhada. E chove somente se a rua fica molhada. Qual que é a diferença entre essas duas sentenças aqui? Como que a gente formalizaria essa primeira? Bom, a gente sabe que é uma condicional, né? A gente tem um se aqui e a vírgula que faz o papel do então. E a gente sabe então que isso que está aqui, né, chover, no caso chove, né, seria um verbo, ou sei lá, está chovendo. A gente chama isso daqui de se, né, é o antecedente, e esse aqui é o consequente, a rua fica molhada. Eu vou chamar de M. E isso aqui a gente sabe formalizar muito fácil, se implica em M. Beleza? E essa daqui de baixo, como que a gente formalizaria? Chove somente se a rua fica molhada. Bem, isso aqui está dizendo que se nós sabemos que está chovendo, a gente sabe também que a rua fica molhada, porque vai chover somente se a rua ficar molhada. Mas se você reparar, então é a mesma coisa que está dizendo aqui em cima, né? Chove somente se a rua fica molhada. Por quê? Porque olha só, isso daqui é uma sentença condicional, né? A gente sabe pela tabela verdade da sentença condicional que o único caso em que ela é falsa é aquele em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, certo? Nesse caso aqui a condicional vai ser falsa. E aqui está dizendo que chove somente se a rua fica molhada, ou seja, não é o caso que chove e a rua não fica molhada. É a mesma coisa que está sendo dito aqui, ó. Chove somente se a rua fica molhada. Se chove somente se a rua... Se vai chover somente quando a rua fica molhada, então isso quer dizer que não é o caso que vai chover e a rua não vai ficar molhada, certo? Então é a negação dessa conjunção aqui. E a gente sabe que isso é exatamente a mesma coisa disso daqui, né? São sentenças equivalentes. Então a gente vê aqui que o somente se ele tem o mesmo papel do se então, né? Se a gente tem se P, então Q, isso aqui é a mesma coisa que P somente se Q. Beleza? Então é uma sentença que é um pouco diferente, né? Assim, é escrita de maneira diferente, mas expressa a mesma proposição. Beleza? E uma coisa interessante também é que não necessariamente o antecedente ele precisa vir antes na frase. Você pode ter o antecedente vindo no final da frase. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Bem, temos essas duas frases aqui então. Se eu fosse rico, eu teria dinheiro. Isso daqui é muito fácil, né? Eu fosse rico. Eu vou chamar de R
e eu teria dinheiro, eu vou chamar de D. E aqui a gente está dizendo que se R, então D. Então, se R, então D. E aqui embaixo a gente tem as mesmas proposições atômicas, né? Aqui, eu teria dinheiro. É o que a gente chamou de D aqui em cima, é a mesma proposição. E aqui, eu fosse rico, a gente chamou de R, então a gente vai ter o R aqui. E repara aqui, ó, eu teria dinheiro se eu fosse rico. É a mesma proposição que está sendo expressa aqui em cima. Isso aqui está dizendo que se eu fosse rico, eu teria dinheiro, certo? Mas se você reparar, o C aqui, ele não está no começo da frase. Aqui na primeira sentença, ele está. Nessa daqui, não. Ele está no final, né? Ele está no meio da frase, meio para o final. Então, isso aqui é importante para você ver que nem sempre sentenças condicionais, nem sempre nas sentenças condicionais, o antecedente vai vir antes, vai vir no começo da frase. Pode ser que ele esteja para o final, beleza? Mas é importante você ver que esse C aqui, ele não é o mesmo C desse daqui, né? Você não poderia, por exemplo, achar que isso daqui, ó, se a rua fica molhada, isso daqui é o antecedente. Não é o caso, porque aqui a gente está tratando o somente C como sendo uma expressão só. Tá? Não pode separar aqui. Somente C é uma expressão só. Não é o C que está aqui. É o somente C. Beleza? Então aqui a gente vê que o antecedente não precisa vir no começo. Ele pode vir no final da frase também. Eu vou dar aqui mais alguns exemplos. Olha só. Então temos esse exemplo aqui. Fulano não será aprovado a menos que estude. Isso aqui é uma sentença condicional e o nosso operador condicional ele está aqui nessa partícula, a menos que. Tá? Poderia ser também salvo se, ou então o se não. Tá? Se não aqui separado, tá? Não é aquela expressão se não. É o se do condicional e a negação depois. Então essa segunda formalização aqui, formalização não, essa segunda maneira que pode aparecer fica mais fácil de entender por que isso aqui é uma sentença condicional. Isso aqui está dizendo que fulano não será aprovado se ele não estudar. Ou seja, se a gente chamar isso daqui, né, o fulano estuda, a gente chama isso aqui de e fulano não será aprovado, a gente chama isso daqui de não a, né, tem uma negação aqui, não vai ser aprovado, fulano não vai ser aprovado. Então isso aqui está dizendo que se fulano não estudar, né, se fulano não estudar, então ele não vai ser aprovado. Beleza? Então, quando a gente tiver isso daqui, ó, tal coisa, a menos que tal coisa, então, tipo, isso aqui, ó, P. Quando a gente tiver isso daqui, como que a gente formaliza isso? A gente vai pegar esse que aqui, vai negar ele e vai deixar ele como o antecedente do condicional. A gente faz uma implicação e qual que é o consequente? O consequente vai ser o P. Então, P a menos que significa que não que implica em P. Beleza? Então, essas daí são as formas, algumas das formas, né, que a gente pode encontrar aí as sentenças condicionais. Eu vou deixar aqui alguns exemplos e no próximo vídeo eu faço a formalização deles. Beleza? Então, fica aí esses três exemplos aí. E no próximo vídeo eu dou a formalização deles, beleza? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu tentarei responder se eu souber. É isso aí, eu fico por aqui até o próximo vídeo. Valeu!